Gente amada, gente querida, você que curte meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: Arli, amo as suas intervenções. Gratidão, minha cara. Pode falar sobre comportamentos prepotentes e como agir diante do comportamento prepotente? Muito obrigado. Gratidão, minha cara. O comportamento prepotente abrange uma série de atitudes e ações que demonstram excesso de confiança, autoritarismo ou desrespeito em relação aos outros. O comportamento prepotente pode se manifestar em diferentes contextos, como no trabalho, em relacionamentos pessoais ou até mesmo em interações sociais mais amplas. A seguir, eu vou listar algumas das características e ações mais comuns que definem o comportamento prepotente. Vamos lá. Por exemplo, o autoritarismo, que é uma tentativa de impor a sua vontade ou opinião, ignorando ou desvalorizando o que os outros pensam ou sentem. É o uso de uma postura dominante, em geral intimidando ou subjugando os outros. Outro aspecto, arrogância não saudável. Preciso explicar uma coisa aqui. Arrogar-se é apropriar-se. Então, o saudável é quando eu me arrogo de mim mesmo. Eu me aproprio de mim mesmo. Isso é saúde, isso é uma coisa desejada, é uma necessidade que a gente tem, né? Agora, a arrogância não saudável é quando eu me aproprio do outro. Então eu começo a falar para o outro: eu sei o que é bom para você, a minha opinião é melhor do que todas as suas opiniões, enfim, já deu para entender, creio, não é? Arrogância não saudável é uma atitude de superioridade, acreditando que a pessoa é melhor, mais inteligente ou mais capaz do que os outros. Isso inclui falar de maneira condescendente, como se os outros fossem incapazes de compreender ou acompanhar. Eu sei mais do que você. Não, não fique em crise por ser inferior a mim. É mais ou menos isso. Outra coisa é a inflexibilidade, que caracteriza o comportamento prepotente. É a incapacidade ou recusa de ouvir opiniões ou considerar ideias diferentes propostas por outras pessoas. Rejeição às críticas ou feedback, mesmo que sejam construtivos. Outra coisa é a desvalorização do outro, que é o menosprezo às opiniões, habilidades ou contribuições de outras pessoas. Deboche, sarcasmo, ridicularização, como forma de desacreditar os outros. Outra coisa é a necessidade de controle, querer sempre ter a última palavra em conversas ou decisões. Insistir em comandar ou manipular situações, muitas vezes sem consultar os envolvidos. Está se apropriando do outro. Isto é arrogância. Outra coisa é a competitividade excessiva, que é o desejo constante de provar que é mais capaz ou melhor do que os outros numa determinada atividade ou em tudo. Foco exagerado em ganhar debates e discussões, mesmo sem razão objetiva para isso. Por exemplo, um chefe que toma todas as decisões sozinho, sem ouvir a equipe, e desconsidera sugestões. Outro exemplo, alguém que insiste que seu próprio ponto de vista é o único válido, mesmo sem justificativas sólidas. Pessoas que constantemente interrompem os outros em suas conversas para impor as suas ideias e opiniões. Vou falar um pouquinho sobre o impacto do comportamento prepotente. Esse tipo de comportamento pode causar conflitos em relacionamentos pessoais ou profissionais, desmotivação em grupos ou equipes, quando as pessoas se sentem ignoradas ou desvalorizadas, isolamento social, porque as outras pessoas podem evitar interagir com alguém que demonstra prepotência. É como se o prepotente dissesse: me rejeita que eu gosto. É isso que ele consegue. As pessoas vazam da vida dele, quando possível, então ficam naquele cativeiro insuportável, né? Mas a gente vai chegar lá. Não é que nós vamos chegar nessa condição, vamos chegar a tratar disso, né? Embora muitas vezes esse comportamento prepotente seja percebido equivocadamente como uma demonstração de confiança, nossa, ele fala com tanta convicção, né? Muita confiança, muita segurança, logo deve ser verdade isso aí. Logo eu devo ser um idiota e não sei.
Esse comportamento prepotente é uma máscara para inseguranças, necessidade de validação, pouca empatia e baixíssima autoestima. E aí é o ponto crucial, no meu entender. É a nascente do comportamento prepotente. Trabalhar o autoconhecimento e desenvolver habilidades como escuta ativa e humildade pode ajudar uma pessoa prepotente a mudar essa postura para uma interação saudável. Mas aqui entre nós, gente, eu acredito em tudo, mas tem coisas que demoram mais um pouquinho para acontecer. E um prepotente sair dessa condição de prepotente e passar a uma conduta, a uma postura diante da vida, ou principalmente uma reforma interna na percepção, é preciso o advento da consciência. E para cada um, o advento da consciência demora um tempo, às vezes alguns anos até. Agora sim, respondendo à sua última pergunta, que é como agir diante de comportamentos prepotentes. Foco no afeto e proximidade segundo o grau de afinidade. Como agir diante de comportamentos prepotentes. Eu recomendo manutenção do foco no afeto e proximidade segundo o grau de afinidade. Não é porque uma pessoa é prepotente que você precisa engolir os sapos, se desgastar ou, pior ainda, achar que o problema está em você. É importante reconhecer esses sinais de prepotência sem levar isso para o lado pessoal, por favor. Respira fundo e observa. A prepotência do outro é do outro, não tem nada a ver com você. A gente acaba levando para o lado pessoal. Ah, se eu não responder ou não reagir, o que os outros vão pensar? Muitas vezes, essas pessoas prepotentes estão sendo invasivas ou controladoras, ou as duas coisas, porque já entraram no piloto automático desse comportamento. Então, ao invés de reagir com irritação, treine um olhar amoroso. Pergunte a si mesma: será que essa pessoa está tentando se proteger de alguma coisa? Será que essa pessoa está se sentindo vulnerável? No meu entender, as duas coisas. Isso ajuda a desarmar você de qualquer ressentimento inicial, porque aí você percebe que a pessoa não está bem, a pessoa está doente, ela está fora de si. A pior doença que tem, né? Ela está virada no giraia, como se costuma dizer. Isso ajuda a desarmar você de qualquer ressentimento inicial. Dose o convívio. Se a convivência é inevitável, como acontece nos nossos cativeiros sociais, tipo trabalho, família, outros contextos obrigatórios, a solução é dosar o contato. Imagine que você tem um medidor interno de energia relacional, um energômetro, não existe esse aparelho. Pela intuição tem, essa percepção é profunda. Resta o ego ficar quietinho e intuir o tanto de energia que já foi gasta numa situação desnecessária, para a gente pelo menos, não é? Imagine que você tem um medidor interno de energia relacional. Quando o convívio de uma pessoa prepotente começa a sugar muito dessa bateria de energia que a gente tem, é hora de reduzir a proximidade. Não precisa fazer drama nem confronto, só ajustes sutis. Nessas horas, a gente precisa ser estratégico diante do comportamento prepotente. Procura ter interações mais curtas com o prepotente. Evite temas que o prepotente usa para se impor, os tais palanques dele, onde ele vai ali para se autoafirmar, né? Como se estivesse fazendo um discurso para ganhar algum tipo de prestígio social, né? Poupe a sua preciosa energia para usar com pessoas que realmente valem a pena. Não esqueça, minha cara, mantenha a distância saudável, porque quando a distância saudável não é considerada, e isso é uma questão de consciência, de percepção, a toxicidade relacional se instala. Para o bem da saúde relacional e, portanto, da saúde como um todo, é decisivo lembrar-se de que desafinidade não tem cura, mas tem remédio, que é a distância saudável. O que é a distância saudável? É aquela pela qual é possível manter sentimentos de respeito e amor pelo outro, no caso, o prepotente. Ah, mas como é que eu vou amar um prepotente? À distância a gente ama. Quando a gente para de receber um impacto, fica a essência de todas as nossas relações, que é o amor.
Não existe pessoa inconvivível. Existe sim a dose certa de convivência. Quando você sentir necessidade, é saudável estabelecer limites com leveza. Se o prepotente começa a ultrapassar os seus limites e invadir o seu espaço, é importante de forma educada você dizer não. Mas atenção, muita atenção, não adianta combater prepotência com agressividade, porque aí vira um cabo de guerra passional e no fim todo mundo sai perdendo. Use a arte da suavidade firme. Por exemplo, entendi o que você disse, agradeço pela sugestão, mas eu prefiro fazer do meu jeito dessa vez. Ou, eu vejo que você tem muita certeza disso, mas eu gostaria de explorar outra perspectiva. Ou, agradeço a sua preocupação, mas estou tranquilo com a minha escolha. Essas frases mostram que você está seguro sem precisar entrar em conflito. Eventualmente, o prepotente vai entrar em conflito, mesmo que você fale com amorosidade, mas isso é uma questão dele, problema dele. Percebe? Se você não entra em conflito, você põe como se fosse uma barreira, uma barra de separação entre a energia dele e a sua energia. A essas alturas aqui, minha cara, eu sugiro a leitura do livro Comunicação Não Violenta. Lide com humor, mas com respeito. Às vezes, um toque de humor pode desarmar uma situação carregada de prepotência. Se bem usado, o bom humor é um remédio muito eficiente para essas situações. Mas lembre-se, o humor deve ser usado para aliviar, não para ridicularizar. Afinal, o foco continua sendo o afeto. Não use jamais gozação, sarcasmo, deboche, desqualificação, etc. Nessas situações, o risível, aquele que está fazendo o papel de ridículo, tem que ser a gente mesmo, tem que ser você. Inclusive, rir de si próprio é um ato de sabedoria. Cultive a empatia, mas sem subserviência. Entender as razões por trás da prepotência de alguém não significa se submeter. É aquele equilíbrio. Eu te entendo e te respeito, só penso diferente. Ao lidar com pessoas prepotentes, é importante reconhecer os seus próprios limites e as suas prioridades. E aqui entra de novo o foco no afeto, que começa pelo afeto a você mesma. Você pode manter o afeto pelo outro mantendo a distância saudável, que é aquela pela qual a gente consegue enviar boas energias para uma pessoa. Quando você estiver num convívio com um prepotente, fica lá até a hora do já deu, para não chegar a hora do já era. O que importa é que a sua liberdade relacional esteja preservada. É importante que você desenvolva a sua habilidade relacional. Como você mesma sabe, a liberdade relacional é um exercício diário. Exige prática, autoconhecimento e disposição para ajustar detalhes sempre que necessário. A prepotência é apenas um dos muitos desafios que a gente encontra no convívio com pessoas. Mas, com a percepção ativa, a prepotência deixa de ser um problema e vira uma oportunidade para a gente crescer. Aprendizado, é isso. Por exemplo, ao lidar com uma pessoa prepotente, pergunte-se: estou mantendo a minha integridade emocional? Estou escolhendo a proximidade segundo o grau de afinidade? Estou colocando meu foco no afeto ou na imposição do convívio? Essas perguntas são decisivas para a gente guiar as nossas relações com mais leveza. A prepotência é só mais um traço humano tentando sobreviver no mundo das relações. Pessoas prepotentes são como crianças teimosas, que precisam ser lembradas gentilmente de que não estão sozinhas no mundo. Lidar com elas não precisa ser uma batalha. Pode ser um exercício de leveza, de inteligência emocional e de muito foco no afeto. Então, da próxima vez que você estiver com alguém prepotente, lembre-se, reconheça que o comportamento prepotente é um problema, repito, é um problema dele, isso não é problema seu. Ajuste a proximidade segundo o grau de afinidade. Comunique os seus limites de forma suave, porém com firmeza. Use o bom humor para descontrair situações. Pratique a empatia, sem deixar de priorizar você. Na empatia a gente se entrega à percepção do outro, é como se a gente viajasse no universo do outro. É importante que a gente vá, mas esteja perceptivo, para a gente não ficar lá, porque a gente esquece da gente, né? Pratique a empatia sem deixar de priorizar você. Não abra mão da sua liberdade, em hipótese alguma.
Pratique empatia sem deixar de priorizar você. Não abra mão da sua liberdade, porque na distância saudável quase todo mundo é agradável. Essa é a minha resposta, minha cara. Espero que tenha trazido alguma luz aí para a sua questão. Quero agradecer demais pela sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer demais também por essa pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui, como sempre faço, a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade que, como sempre falo, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.